A água do Nilo se transforma em sangue e o pavor se espalha entre os egípcios. Você já parou para pensar no impacto de um único ato? Imagine a cena: um velho líder, com um cajado em mãos, desafiando o poder de um faraó. O que ele estava pensando? E se eu te dissesse que cada versículo de Êxodo 7 carrega uma lição poderosa, uma mensagem que pode ressoar até os dias de hoje? Você sente a tensão no ar? É como se as próprias águas estivessem gritando por justiça. E enquanto isso, as rãs invadem o palácio, um sinal claro de que a natureza está se revoltando. Que poder é esse que faz o mundo se curvar? E mais, o que isso nos ensina sobre resistência e fé? À medida que mergulhamos nas palavras, você vai descobrir que cada praga é uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Prepare-se para questionar suas crenças, para desafiar suas ideias sobre autoridade e liberdade. O que realmente significa ser livre? Você está pronto para essa jornada reveladora? A resposta está nos versículos de Êxodo 7. Vamos juntos desbravar essa história fascinante. A dura relação de Moisés e Faraó. Êxodo 7, 1-5. Quando Deus me chamou, eu, Moisés, não tinha ideia do que estava por vir. Ele me disse que eu seria como Deus para o Faraó e que meu irmão Arão seria meu profeta. Imagine só, eu, um simples pastor de ovelhas, sendo colocado em uma posição tão alta. Mas Deus sempre teve um plano, e eu estava prestes a descobrir que essa relação com o Faraó seria tudo menos fácil. Ele me designou como porta-voz, um intermediário entre ele e o governante mais poderoso do Egito. Essa missão não era apenas sobre a libertação do povo hebreu. Era uma questão de demonstrar o poder de Deus. Escutar que meu papel era fazer com que o faraó ouvisse a mensagem de Deus me deixou nervoso. Eu sabia que o coração do rei estava endurecido e que ele não escutaria facilmente. Deus me advertiu sobre isso, e eu sabia que a minha tarefa seria repleta de desafios. O que eu não entendia completamente na época era que essa relação entre nós, eu e o faraó, seria como uma batalha espiritual. O faraó representava não apenas um obstáculo humano, mas também a resistência do coração humano contra a soberania divina. Cada encontro que eu teria com ele seria uma oportunidade para Deus se revelar e mostrar sua força. A ideia de ser como Deus para o faraó me intrigava. Como poderia um homem comum se colocar diante de um rei e exigir que ele deixasse seu povo ir? Mas Deus não estava apenas me dando uma missão, ele estava me equipando com a autoridade que vinha dele. Eu sentia o peso dessa responsabilidade. A relação entre mim e o faraó seria um reflexo da relação entre Deus e a humanidade, mostrando como muitos se recusam a se submeter à vontade divina. Conforme eu me preparava para essa jornada, percebi a importância de obedecer à palavra de Deus. Falar ao faraó significava não apenas transmitir uma mensagem, mas também representar a própria voz de Deus. E isso me trazia um sentido de urgência. O endurecimento do coração do faraó não era apenas um detalhe. Era um aviso para todos nós sobre as consequências da desobediência e da incredulidade. Eu sabia que o que estava em jogo era muito maior do que eu mesmo. Assim, com meu coração pesado, mas determinado, me dirigi ao faraó. Eu precisava ser firme, mas também sabia que não poderia agir por conta própria. Deus estava comigo, e ele já havia me assegurado que, por meio dessa relação, sua força seria demonstrada. O faraó e eu éramos peças em um grande tabuleiro, e a partida estava prestes a começar. O primeiro sinal: a transformação da água em sangue, Êxodo 7, 14 e 25, Deus me instruiu a realizar o primeiro milagre, e eu sabia que isso seria um marco na nossa missão. Quando cheguei ao Nilo e pedi que suas águas se transformassem em sangue, o peso da responsabilidade caiu sobre mim. Era um ato audacioso, e eu me perguntava como o faraó reagiria. Esse milagre não apenas mostraria o poder de Deus, mas também serviria como um julgamento contra os deuses egípcios, que eram adorados e reverenciados. O Nilo era sagrado para eles, e a transformação daquela água em sangue seria um golpe direto na sua fé. Quando a água se transformou, a cena era aterradora e ao mesmo tempo fascinante. O rio, que antes era uma fonte de vida, agora se tornava um símbolo de desespero. A reação dos egípcios foi imediata. A escassez de água potável começou a afetar a vida cotidiana de milhões. Aquela transformação não era apenas um sinal. Era um chamado à ação, uma oportunidade para que o faraó reconhecesse a soberania de Deus. No entanto, a resposta dele foi a que eu já esperava.
Ele estava determinado a ignorar a mensagem. O que me deixou perplexo foi a reação dos magos do faraó. Eles conseguiram reproduzir o milagre, mesmo que temporariamente. Isso apenas reforçou a obstinação do faraó, que se recusou a ver a verdade por trás do fenômeno. A resistência do faraó era como um espelho, refletindo a incredulidade que muitos de nós temos diante dos sinais divinos. Eu me perguntava até que ponto o faraó iria se manter firme em sua posição. O fato de que ele não reconhecia a origem do poder que estava por trás daquele milagre era uma ilustração clara de como a incredulidade pode cegar uma pessoa. A transformação da água em sangue não era apenas um ato de poder, era um convite à reflexão. Deus estava chamando o povo egípcio e, especialmente, o faraó, para que olhassem além do visível e reconhecessem a sua supremacia. Mas, ao invés de ouvir, o faraó decidiu endurecer ainda mais o seu coração. Essa resposta, ou melhor, a falta dela, me deixava ansioso. O que mais seria necessário para que ele se rendesse? O que mais Deus precisaria fazer para que o faraó percebesse que estava lidando com o Criador do universo? Enquanto observava as consequências daquele primeiro sinal, percebi que a luta não seria fácil. O endurecimento do coração do faraó se tornaria uma constante na nossa história, um lembrete de que a incredulidade pode levar à ruína. Era um ciclo vicioso. Deus demonstra seu poder, e o faraó se recusa a ouvir. Um jogo de resistência que se desenrolaria em várias etapas, e eu estava no centro dele, sendo utilizado por Deus como um instrumento para trazer à tona a verdade que muitos estavam dispostos a ignorar. A reação do faraó e o endurecimento do seu coração, Êxodo 7, 22-23, após o milagre, a expectativa era de que o faraó se rendesse. Mas o que eu vi foi completamente diferente. Em vez de reconhecer a grandeza de Deus, o faraó endureceu ainda mais seu coração. Ele não apenas se recusou a ouvir a advertência de Deus, mas também decidiu ignorar as consequências da transformação da água em sangue. Essa reação foi um reflexo da sua obstinação e do orgulho que permeava sua posição. Era como se ele estivesse dizendo a Deus: "Não, eu não vou me submeter." O endurecimento do coração do faraó não era um ato isolado. Era um tema recorrente que se tornaria uma característica de sua liderança. A repetição desse endurecimento não só me chocou, mas também me ensinou uma lição valiosa sobre a incredulidade. Muitas vezes, as pessoas se tornam tão cegas por seu orgulho e por suas crenças que não conseguem ver a verdade diante delas. O faraó se tornou um exemplo vívido disso. Alguém que tinha todo o poder, mas que estava completamente perdido em sua própria soberania. Naquele momento, eu percebi que a relação entre Deus e o faraó era muito mais complexa do que eu imaginava. Deus tinha um plano, e o coração endurecido do faraó era parte desse plano. Era como se Deus estivesse orquestrando um espetáculo, onde cada ato tinha um propósito específico. O que parecia ser uma recusa do faraó era, na verdade, uma oportunidade para Deus mostrar sua glória de maneiras que eu ainda não poderia compreender completamente. O fato de o faraó ter ignorado o milagre e as consequências que se seguiram foi um lembrete de que muitas pessoas, mesmo diante de evidências claras, escolhem não ver. Essa resistência pode ser devastadora, não apenas para o indivíduo, mas para todos ao seu redor. O povo egípcio estava sofrendo, enquanto seu líder se recusava a ouvir. Essa dinâmica de poder e resistência se tornava cada vez mais tensa, e eu sabia que tínhamos uma longa jornada pela frente. Assim, enquanto o faraó continuava a endurecer seu coração, eu sentia um misto de frustração e compaixão. Era doloroso ver alguém tão próximo de reconhecer a verdade, mas que preferia permanecer na escuridão. Essa luta entre fé e incredulidade, entre a obediência e a desobediência, estava apenas começando, e eu não sabia o que o futuro reservava. Mas uma coisa era certa: Deus já tinha um plano, e eu estava determinado a cumprir o meu papel, independentemente da resistência que eu encontrasse. O impacto das pragas e a resposta de Faraó, Êxodo 7, 24-25, quando a transformação da água em sangue aconteceu, o Egito ficou em um estado de caos. A escassez de água potável se tornou um problema imediato e visível. As pessoas começaram a entrar em pânico, buscando alternativas para saciar sua sede. Os rios e canais, que eram fontes de vida, agora estavam contaminados, tornando-se um símbolo do juízo divino. Eu me pergunto como o povo egípcio se sentiu ao perceber que a água,
um recurso tão vital, estava agora em um estado tão deplorável. Esse evento não era apenas um sinal do poder de Deus, mas também um aviso claro sobre as consequências da desobediência. O faraó, por sua vez, parecia alheio ao sofrimento do seu povo. Em vez de reconhecer a gravidade da situação, ele se manteve firme em sua obstinação. Sua resposta à calamidade foi de indiferença, como se a dor e o desespero dos egípcios não tivessem nenhuma importância para ele. Essa atitude é um reflexo da liderança egoísta, que prioriza o poder e a autoridade sobre o bem-estar do povo. É difícil entender como alguém pode ignorar o clamor da sua própria população, mesmo diante de um evento tão catastrófico. Enquanto o povo lutava para encontrar água potável, o faraó continuava a se recusar a ouvir a mensagem de Moisés e Arão. Essa resistência não apenas resultou em mais sofrimento para os egípcios, mas também indicava um profundo problema de liderança. Um governante que se recusa a se submeter a uma verdade maior está, na verdade, condenando seu povo a enfrentar as consequências de suas próprias decisões. A falta de ação do faraó se traduzia em dor e desespero, e isso nos leva a refletir sobre o papel da liderança e a responsabilidade que ela carrega. As pragas que se seguiram a essa primeira transformação não eram meros eventos aleatórios, eram um método divino de julgamento. Deus estava usando essas circunstâncias para mostrar ao faraó e ao povo egípcio que ele é o verdadeiro Senhor. A insistência do faraó em ignorar esses sinais somente aprofundou a crise. É como se ele estivesse em um estado de negação, involuntariamente colocando seu povo em uma situação de sofrimento contínuo. A mensagem que fica é clara. A desobediência a Deus não só afeta o indivíduo, mas também todo um povo. Ao olhar para essa narrativa, percebo que a história do faraó e do Egito é um reflexo das lutas que enfrentamos em nossas próprias vidas. Quantas vezes nos deparamos com dificuldades e, em vez de buscar a solução, continuamos a ignorar os sinais que nos são apresentados? A resistência e a obstinação podem nos levar a um caminho de ruína e desespero, assim como aconteceu com o faraó. Essa passagem nos ensina que a ignorância das advertências pode ter um impacto devastador, não apenas em nós mesmos, mas também nas pessoas ao nosso redor. A autoridade divina nas pragas, Êxodo 7, 3-4. Deus deixa claro que as pragas que se seguirão não serão apenas castigos, mas também uma forma de revelação de sua autoridade. Ao dizer a Moisés que ele usará essas pragas como um julgamento, Deus está afirmando sua soberania sobre todas as nações. Essa é uma mensagem poderosa que transcende o tempo e o espaço. O que Deus estava fazendo no Egito não era apenas para punir, mas também para que os egípcios reconhecessem que Ele é o Senhor. Essa revelação é um chamado à obediência e à reverência, algo que parece ter sido esquecido pelo faraó e seu povo. É interessante notar que, mesmo diante de sinais tão claros, a incredulidade do faraó só aumentou. Deus estava não apenas desafiando a autoridade do faraó, mas também instigando um confronto entre o poder divino e a arrogância humana. Essa dinâmica é fascinante e nos faz refletir sobre as formas como até hoje as pessoas se colocam acima de Deus. A soberania divina é uma verdade que não pode ser ignorada, e a história do Egito é um lembrete contundente de que não se pode brincar com o que é sagrado. As pragas funcionam como um meio de mostrar ao povo egípcio que sua adoração a deuses falsos era fútil. Cada praga representava uma afronta direta a essas divindades egípcias, mostrando que o Deus de Israel era superior. Essa é uma lição que ainda ressoa em nossos dias. Muitas vezes, colocamos nossa confiança em coisas que não têm poder, enquanto ignoramos o único que realmente pode nos salvar. A história nos ensina a reconhecer a autoridade de Deus e a submeter nossas vidas a Ele. A insistência de Deus em usar as pragas como um meio de julgamento é uma expressão do seu amor e justiça. Ele não desejava apenas punir, mas também oferecer uma chance de arrependimento. Ao fazer isso, Deus estava mostrando a todos que, apesar da dureza do coração do faraó, sua misericórdia ainda estava disponível. Essa é a beleza da graça. Mesmo quando somos desobedientes, Deus ainda nos dá a oportunidade de voltar para Ele. Por fim, a questão da autoridade divina nas pragas deve nos levar a uma reflexão pessoal. Onde estão as áreas de nossas vidas em que precisamos reconhecer a soberania de Deus? Estamos dispostos a ouvir e a obedecer a sua palavra? Ou vamos continuar a ser como o faraó, endurecendo nossos corações e ignorando os sinais que ele nos envia? Essa história não é apenas sobre o passado,
É um convite para que olhemos para nossas próprias vidas e decidamos nos submeter à autoridade de Deus, reconhecendo que Ele é, de fato, o Senhor sobre todas as coisas. O papel de Moisés e Arão como instrumentos de Deus, Êxodo 7, 6 e 9. Moisés e Arão são figuras centrais nesta narrativa e desempenham um papel crucial como instrumentos de Deus. Eles foram escolhidos para levar a mensagem divina ao faraó, o que é um grande testemunho da confiança que Deus depositou neles. A obediência de Moisés e Arão não é apenas uma questão de cumprir uma tarefa, é uma demonstração de fé e coragem diante de uma autoridade que se opõe à vontade de Deus. Ao olharmos para suas vidas, podemos aprender sobre a importância de sermos mensageiros da verdade, mesmo quando enfrentamos resistência. O relacionamento entre Moisés, Arão e Deus é um belo exemplo de como a dependência divina é fundamental para o cumprimento de sua vontade. Moisés, que inicialmente hesitou e se sentiu inadequado, encontrou em Deus a força que precisava. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias inseguranças e medos. Quantas vezes nos sentimos incapazes de cumprir o que Deus nos chama a fazer? A história de Moisés e Arão nos lembra que, mesmo em nossa fraqueza, Deus pode nos usar de maneiras poderosas. A interação deles com o faraó é uma ilustração da batalha entre a obediência a Deus e a resistência humana. Moisés e Arão não estavam apenas apresentando uma mensagem, estavam desafiando um sistema de crenças profundamente enraizado. Essa coragem é admirável e nos ensina que, ao falarmos a verdade, podemos enfrentar oposição. No entanto, assim como eles, devemos confiar que Deus nos dará as palavras e a força necessárias para perseverar. Além disso, Moisés e Arão representam o papel de mediadores entre Deus e o povo. Eles eram os porta-vozes da mensagem divina, e isso é um lembrete do papel que cada um de nós pode desempenhar em nossas próprias comunidades. Ser um mensageiro de Deus não é apenas um chamado para líderes religiosos, mas para todos nós que desejamos compartilhar a verdade e o amor de Deus com os outros. A disposição de Moisés e Arão em se colocar à disposição de Deus é um exemplo que devemos seguir. Por último, a história de Moisés e Arão nos desafia a considerar como estamos respondendo ao chamado de Deus em nossas vidas. Estamos prontos para sermos seus instrumentos, mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades e resistência. A obediência deles não foi apenas uma questão de cumprir uma tarefa, mas uma demonstração de fé que ainda ressoa em nossas vidas hoje. A disposição de Moisés e Arão em servir a Deus nos encoraja a sermos ousados em nosso próprio chamado, confiando que Ele nos equipará para tudo o que nos pede. O papel de Moisés e Arão como instrumentos de Deus, Êxodo 7, 6 e 9. Quando penso em Moisés e Arão, não consigo deixar de admirar a coragem que esses dois irmãos tiveram ao se apresentarem diante do faraó. Imagine a cena. Moisés, um homem que passou anos longe do Egito, agora de volta para enfrentar o homem mais poderoso da terra. A responsabilidade que Deus colocou sobre seus ombros era colossal. Eles não eram apenas portadores de uma mensagem. Eram instrumentos divinos, escolhidos para conduzir o povo de Israel à liberdade. Essa missão não era apenas sobre libertação física, mas também sobre redirecionar corações e mentes para reconhecer a soberania de Deus. A dinâmica entre Moisés e Arão é fascinante e reflete a importância da colaboração e da unidade na execução da vontade de Deus. Moisés, muitas vezes hesitante, encontrava em Arão o apoio necessário para se firmar. Arão, como seu porta-voz, trazia uma eloquência que complementava a determinação de Moisés. Essa parceria é um lembrete de que, mesmo quando estamos em uma posição de liderança, não precisamos fazer tudo sozinhos. A força de um grupo unido, que busca a mesma direção, é inestimável. Ao se apresentarem ao faraó, eles não estavam apenas levando uma mensagem, mas estavam desafiando o próprio sistema de crenças do Egito. A cultura egípcia estava profundamente enraizada em deuses e poderes que eles acreditavam controlar a vida e a natureza. Moisés e Arão, então, se tornaram a personificação da luta entre o Deus verdadeiro e as divindades que o faraó venerava. Essa batalha espiritual não era apenas uma disputa de poder, mas uma luta por reconhecimento e respeito à soberania divina. O ato de realizar sinais e maravilhas era uma parte crucial da missão deles. Quando Moisés lançou seu cajado ao chão e ele se transformou em uma serpente, isso não era apenas um truque. Era um teste de fé. O faraó tinha que decidir se acreditava no poder de Deus ou em sua própria autoridade.
Essa interação intensa entre Moisés, Arão e o faraó ilustra a importância de ter fé em momentos de adversidade. Os desafios que enfrentamos muitas vezes nos forçam a depender de algo maior do que nós mesmos, e foi exatamente isso que Moisés e Arão fizeram. A resistência do faraó e o endurecimento de seu coração são um reflexo da luta que todos enfrentamos quando confrontados com verdades divinas. Moisés e Arão nos ensinam que, mesmo quando a oposição é forte e as circunstâncias parecem insuperáveis, devemos permanecer firmes em nossa fé. O papel deles como instrumentos de Deus nos mostra que a obediência e a coragem são fundamentais para cumprir a vontade divina, mesmo quando estamos diante de autoridades que se opõem a essa missão. É uma lição que ressoa através das gerações. A fé e a coragem podem mudar o destino de um povo. A importância da obediência e coragem. A obediência de Moisés e Arão é um tema central em sua história. Eles não questionaram as ordens de Deus, mesmo quando o que lhes foi pedido parecia impossível. A obediência não é fácil. Ela exige confiança total e uma disposição para se submeter a algo maior do que nós mesmos. Ao seguir as instruções de Deus, Moisés e Arão não apenas se tornaram instrumentos de sua vontade, mas também serviram de exemplo para o povo de Israel. Através de sua disposição para se colocar em risco, eles encorajaram outros a terem fé, mesmo em meio à adversidade. A coragem de Moisés é especialmente notável. Ele não era um orador nato e tinha suas inseguranças, mas isso não o impediu de cumprir sua missão. Às vezes, somos chamados a fazer coisas que nos colocam em situações desconfortáveis, e é nesse momento que a verdadeira coragem é revelada. Moisés nos ensina que a verdadeira força não está na ausência de medo, mas na disposição de agir apesar dele. Essa lição é atemporal e universal. Todos enfrentamos momentos em que precisamos encontrar a coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho é incerto. Além disso, a interação de Moisés e Arão com o faraó ressalta a importância de se manter firme diante da oposição. O faraó era um líder poderoso e tinha a capacidade de fazer a vida de Moisés e Arão muito difícil. No entanto, eles não se deixaram intimidar. Essa determinação é algo que muitas vezes falta em nossos dias. Quando enfrentamos desafios, seja no trabalho, na família ou em nossas crenças, é fácil recuar e se render ao medo. No entanto, a história de Moisés e Arão nos inspira a permanecer firmes, a falar a verdade e a defender o que acreditamos. A fé deles também é um lembrete de que Deus não nos envia a lutar sozinhos. Ele nos dá os recursos e o apoio de que precisamos para enfrentar os desafios. Moisés e Arão não estavam apenas seguindo uma missão. Eles estavam sendo guiados por Deus, que lhes deu as instruções e os sinais necessários para convencer o faraó. Isso nos mostra que, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, Ele nos equipa para a tarefa. A obra deles é uma demonstração de que a fé e a obediência andam de mãos dadas, e que, juntos, podem realizar grandes coisas. Por fim, o papel de Moisés e Arão nos ensina que a obediência e a coragem têm um impacto significativo não apenas em nossas vidas, mas também na vida das pessoas ao nosso redor. Quando agimos com fé, inspiramos outros a fazer o mesmo. A luta deles não era apenas por liberdade física, mas por uma mudança espiritual que reverberaria através das gerações. Essa é a beleza da história de Moisés e Arão. Ela nos lembra que somos todos chamados a ser instrumentos de Deus, a agir com coragem e a obedecer à sua vontade, mesmo diante das maiores adversidades. A resistência do faraó é um aspecto fascinante e alarmante dessa narrativa. Desde o início, ele se opõe a Moisés e Arão, desafiando não apenas suas palavras, mas também o poder do Deus que eles representavam. Essa obstinação não é apenas uma característica pessoal, mas simboliza a luta entre a soberania de Deus e a arrogância do poder humano. O faraó, que se via como um Deus entre os homens, não estava disposto a aceitar que havia um poder maior do que ele. Essa teimosia é um reflexo de como o orgulho pode cegar as pessoas para a verdade. A repetição do endurecimento do coração do faraó é um tema central que ecoa ao longo de Êxodo. Cada vez que um sinal é apresentado, sua resposta é de desdém e recusa. Isso nos leva a questionar: por que alguém se recusa a reconhecer a verdade, mesmo diante de evidências claras? A resposta está em um coração endurecido pela incredulidade e pela autossuficiência. O faraó, em sua posição de poder, acreditava que podia ignorar a mensagem de Deus e manter o controle sobre o seu povo. Essa atitude, no entanto,
não é exclusiva do faraó. Muitas vezes, nós também nos encontramos em situações em que ignoramos a verdade por causa do nosso orgulho ou medo. A narrativa nos mostra que a resistência do faraó não apenas teve consequências para ele, mas também para todo o povo do Egito. O sofrimento que se seguiu às suas decisões egoístas é um lembrete de que nossas ações têm repercussões. Quando um líder se recusa a ouvir a verdade e a seguir a vontade de Deus, as consequências podem ser devastadoras para aqueles que ele governa. Isso nos faz refletir sobre a importância de liderar com humildade e integridade, reconhecendo que nossas decisões podem afetar muitas vidas. Além disso, a resistência do faraó é um alerta sobre o que pode acontecer quando nos tornamos obstinados em nosso próprio entendimento. Muitas vezes, podemos nos encontrar em situações em que nos recusamos a ouvir conselhos, a aceitar a orientação de Deus ou mesmo a mudar de opinião. Essa atitude pode nos levar a uma espiral descendente, onde nos tornamos cada vez mais isolados e distantes da verdade. A história do faraó nos serve como um aviso. A incredulidade pode nos levar à ruína, enquanto a disposição para ouvir e aprender nos aproxima de Deus. Finalmente, a resistência do faraó nos ensina uma lição sobre a importância da humildade. O reconhecimento de que não sabemos tudo e que precisamos de orientação divina é fundamental para nosso crescimento espiritual. O faraó, em sua obstinação, perdeu a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus e experimentar sua bondade. Isso nos lembra que, para avançar em nossa jornada espiritual, devemos estar abertos à verdade, mesmo que ela desafie nossas crenças ou nossa percepção de poder. A resistência não traz liberdade. Ela traz escravidão, tanto para o coração quanto para a mente. A consequência do endurecimento do coração, o endurecimento do coração do faraó é uma das partes mais tristes dessa narrativa. A cada sinal e maravilha que Moisés e Arão realizavam, a obstinação do faraó só aumentava. Isso nos leva a refletir sobre as consequências de ignorar a verdade. Quando o faraó se recusava a ouvir a mensagem de Deus, ele estava não apenas desafiando a autoridade divina, mas também fechando as portas para a liberdade e a salvação que Deus queria oferecer ao povo de Israel. O endurecimento do coração é um tema e aí, galera, chegamos ao clímax desse episódio incrível sobre Êxodo 7. Agora que já analisamos cada versículo, é impossível não sentir a intensidade desse capítulo. Imagine só, o poder de Deus se manifestando diante de Faraó, transformando água em sangue e mostrando que ele é o verdadeiro Senhor da criação. Você já parou para pensar no que isso representava para os hebreus? Era a esperança renascendo. E o que dizer das pragas que se seguiram? Cada uma delas, uma lição poderosa sobre fé, resistência e liberdade. Você já se questionou sobre como essas histórias ecoam na sua vida? Como você reage diante dos desafios? Será que você tem a coragem de se colocar em movimento, assim como Moisés fez? Pense bem, o que você faria se estivesse no lugar dele? E se Deus pedisse para você libertar alguém de suas próprias pragas? Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Vamos continuar essa conversa. E lembre-se, o poder do passado ainda pode transformar seu presente. Até a próxima!